Olá, senhoras e senhores, muito prazer, eu sou Valdir Veríssimo, seja muito bem-vindo ao canal VDP NBA e nesse vídeo de hoje vou fazer uma projeção para essa rodada de domingo com apenas 3 jogos de NBA nessa rodada, mas não antes de passar pela rodada anterior, rodada cheia de jogos nesse sábado com muitos bons jogos e também tivemos aí boas análises, vou compartilhá-las com vocês e também vou compartilhar a minha análise para essa rodada de domingo. Mas não antes de pedir a sua ajuda, eu sei que às vezes é chato, é repetitivo, mas a única forma que eu tenho de continuar crescendo aqui no YouTube é você se inscrevendo aí no canal, ativando o sininho de notificação, deixando seu like, essa é a sua forma de me ajudar e muito, além de não perder nenhuma das novidades aqui do canal. Vamos então falando sobre a rodada desse sábado, rodada cheia de jogos com início às 19 horas, Charlotte Hornets contra Boston Celtics, vitória para o Boston Celtics, o atual campeão da NBA, por 113 contra 103. LaMelo Ball foi o destaque para o time da casa, com 36 pontos, 4 rebotes e 6 assistências, e Jason Tatum ficou com destaque para o time visitante, fazendo 29 pontos, 7 rebotes e 3 assistências. Às 20h30, Philadelphia 76ers contra Memphis Grizzlies, vitória do Memphis Grizzlies por 124 contra 107. Tyrese Maxey fez 23 pontos, 2 rebotes e 6 assistências para o time da casa. Já os destaques para o time visitante, Jaren Jackson Jr. 27 pontos e 6 rebotes e Ja Morant, que saiu do jogo com um double-double fazendo 18 pontos, 6 rebotes e 2 assistências. Toronto Raptors contra Sacramento Kings, vitória do Toronto Raptors por 131 contra 128, com o jogo decidido no overtime. Para o time visitante, DeMar DeRozan anotou 33 pontos, 3 rebotes e 4 assistências, e tivemos Domantas Sabonis e Keegan Murray anotando um double-double cada um, sendo 17 pontos, 20 rebotes e 10 assistências, então triple-double aí para o Domantas Sabonis, e Keegan Murray com 16 pontos, 10 rebotes e 2 assistências. Para o time mandante, Ray J. Barrett anotou 31 pontos, 9 rebotes e 6 assistências na vitória do Toronto Raptors contra o Sacramento Kings no overtime por 131 contra 128. O jogo é então do Green, infelizmente eu não fiz essa entrada, mas foi uma entrada de muito valor, afinal o Golden State Warriors era o underdog e no momento dessa precificação, se eu não me engano, estava a 1,47 para ficar contra o Houston Rockets, acabou batendo então essa odd aí de 1,47 contra o Houston Rockets, mas é verdade que o Golden State Warriors teve dificuldade para fechar o seu jogo, perdeu o segundo quarto ali por um pouco mais de 70 contra 48 pontos, então o segundo tempo do Golden State Warriors deixou a desejar, sendo assim levando o jogo então para o overtime, onde a verdade se confirmou a vitória, 127 contra 121 para o Golden State Warriors, então o Golden State Warriors, que era o underdog na posição de visitante, então acabou saindo aí com a vitória. Caso você tenha feito essa vitória, aí daria até para pegar um cashback, afinal o Golden State Warriors chegou a abrir 30 pontos de vantagem, mas acabou aí se complicando e tendo dificuldade para fechar o jogo. Sendo assim, então bateu então essa odd aí, lei Houston Rockets, ou caso você tenha ficado em back, Golden State Warriors a 2,86 também foi de muito valor, mesmo o jogo tendo sido decidido no overtime. Tari Eason foi o destaque para o time do Rockets, com 27 pontos, 9 rebotes e 1 assistência, e os double-doubles de Amen Thompson, com 18 pontos, 11 rebotes e 4 assistências, Alfred Sengun com 14 pontos, 10 rebotes e 4 assistências. Para o time vencedor e o visitante Golden State Warriors, Buddy Hield novamente apareceu como os destaques, fazendo 27 pontos, 7 rebotes e 2 assistências, e em um jogo muito físico, muito truncado, Draymond Green também foi um dos destaques, com 14 pontos, 11 rebotes e 3 assistências. Lembrando que Steph Curry segue fora. Mais um jogo aí muito bem precificado, uma boa análise, mas que infelizmente acabei tomando head aí no detalhe, foi Milwaukee Bucks contra Cleveland Cavaliers. Eu praticamente gabaritei e acertei tudo o que eu tinha planejado e que eu tinha projetado para esse jogo, mas infelizmente acabei perdendo por um ponto de diferença com uma jogada ali que talvez, se o Enes tivesse um pouco mais de tranquilidade, ele poderia ter matado uma bandeja sem marcação nenhuma, acabou perdendo a oportunidade de passar 2 pontos à frente e acabou tomando aí no final do jogo uma cesta um recurso, num arremesso lindo do Donovan Mitchell, recheado de técnica, pornográfico o arremesso do Donovan Mitchell, que deu a vitória para o Cleveland Cavaliers por 114 contra 113, mas o destaque da rodada aí, na minha opinião, ficou por Damian Lillard, que anotou 41 pontos, 4 rebotes e 9 assistências e ficou com 10 de 15 arremessos
na bola de 3, somando 67% de aproveitamento. Ele que também tem um jogo aí de 71 pontos, que se tornou o 8º jogador na liga a fazer mais de 70 pontos, e também tem um jogo de 13 bolas de 3, se eu não me engano, apenas atrás do Klay Thompson, que tem um jogo de 14 bolas de 3. Então, muito bom aproveitamento do Damian Lillard nos arremessos de 3, principalmente fazendo as 3 primeiras bolas de 3 do jogo, fazendo o jogo ficar assim, então 9-0 para o Milwaukee Bucks. Mas infelizmente, para quem estava assim como eu em Lake Cleveland Cavaliers, acabamos perdendo num detalhe, mas eu acredito que foi uma boa precificação. Costumo dizer que eu não vivo de adivinhar quem vai vencer ou não, eu adivinho de projeções e estudo de jogos e ver aonde esses jogos têm valor. Então, se eu continuar nessa linha de raciocínio para fazer análises, com certeza irá vir mais greens do que reds. Infelizmente aconteceu esse red aí num detalhe. Mas seguindo então aqui com o vídeo, Giannis Antetokounmpo, ele que infelizmente teve a bola do jogo e acabou não conseguindo fazer, acabou o jogo com um double-double, flertando com um triple-double. Eu que tinha planejado que ele iria jogar para um triple-double, mas achando que seria muito alto um double-double, acabou se confirmando: 34 pontos, 16 rebotes e 9 assistências para o grego. Já para o time vencedor, o visitante da noite, Donovan Mitchell, 30 pontos, 3 rebotes e 4 assistências, Jarrett Allen com 15 pontos, 12 rebotes e 1 assistência, e Darius Garland também anotou um double-double, fazendo 11 pontos, 3 rebotes e 10 assistências. San Antonio Spurs contra Minnesota Timberwolves, Keldon Johnson foi o destaque com 25 pontos e 8 rebotes, Jeremy Sochan com 19 pontos, 10 rebotes e 4 assistências, Chris Paul, o CP3, é verdade, com 15 pontos, 4 rebotes e 3 assistências, e Victor Wembanyama com 17 pontos, 6 rebotes e 3 assistências. Bem modesta a atuação aí do francês. Eu particularmente ainda só sigo falando de Victor Wembanyama porque ele é ainda um dos maiores prospectos aí da NBA, mas particularmente falando, eu acho que ele tem atuações muito modestas, muito a deixar a deixar a desejar, mas segue aí, então a primeira escolha do draft da temporada passada, Victor Wembanyama, então sendo aí também um dos destaques para o time dos Spurs, que venceram por 113 contra 103 o Minnesota Timberwolves, que agora tem Julius Randle na troca com Karl Anthony Towns. Julius Randle anotou 21 pontos, 5 rebotes e 2 assistências, e Anthony Edwards também foi um dos destaques para o Minnesota Timberwolves. Às 22h30, Washington Wizards contra Miami Heat, vitória do Miami Heat por 118 contra 98, com Bam Adebayo anotando um double-double, fazendo 32 pontos, 14 rebotes e 2 assistências, e Bilal Coulibaly com 22 pontos, 8 rebotes e 2 assistências. Phoenix Suns contra Portland Trail Blazers, vitória do Suns por 103 contra 97, jogo que aconteceu no Arizona, na casa do Phoenix. Devin Booker com 21 pontos, 9 rebotes e 9 assistências, flertando com triple-double, e Kevin Durant flertando com double-double, 21 pontos, 9 rebotes e 2 assistências. Para o time do Blazers, Alfred Simons, 20 pontos, 8 rebotes e 6 assistências, e DeAndre Ayton, que anotou mais um double-double. Ele vem fazendo muitos double-doubles nessa temporada, principalmente pegando muitos rebotes, terminando jogos aí com mais de 10 rebotes. Foi o caso: 10 rebotes, 10 pontos, 13 rebotes e 2 assistências. Finalizando a rodada de ontem, então, às 23h30, Los Angeles Clippers contra OKC, Oklahoma City Thunder, vitória do OKC por 105 contra 92, com Shai Gilgeous-Alexander anotando 25 pontos, 3 rebotes e 9 assistências. Chet Holmgren com 10 pontos, 14 rebotes e 4 assistências foram os destaques para o time do OKC. Já para o time do Clippers, Norman Powell ficou com 24 pontos, 2 rebotes e 2 assistências, e James Harden acabou o jogo com double-double, então 12 pontos, 13 rebotes e 7 assistências aí para o Barba. Lembrando que o Los Angeles Clippers ainda está com muitos desfalques, mas no papel ainda é um time excelente. Eu ainda espero ver essa formação titular do Los Angeles Clippers em quadra. Vamos falar então sobre a rodada de hoje, às 17h30, início da rodada de domingo, Brooklyn Nets contra Detroit Pistons, muito valor para ficar contra Detroit Pistons a 2,58, claro que levando em consideração o fator casa do Brooklyn Nets e o fator também Detroit Pistons, que é um dos piores times da NBA aí nos últimos 5 anos, sendo assim então provavelmente eu estarei fazendo esse lay Detroit Pistons a 2,58. Às 21h, um jogaço, na minha opinião, entre New Orleans Pelicans contra Atlanta Hawks, possível valor para ficar contra o New Orleans Pelicans a 1,54, já que é um time que se equilibra aí muito com o Atlanta Hawks, então 50% de chances aí para cada um vencer, sendo assim o valor está mesmo do lado do Atlanta Hawks, mas
estarei olhando com carinho aí, não tenho tanta certeza assim de uma entrada igual nesse jogo das 17h30. Para finalizar a rodada então, às 21h30, Dallas Mavericks contra Orlando Magic, não poderia ser diferente, favoritismo para o time do Texas contra o time da Flórida, então o bom time do Dallas Mavericks, que agora com Luka Doncic, Kyrie Irving, Klay Thompson, então é um time que eu particularmente pretendo assistir muitos jogos nessa temporada. É isso então, desejando a todos aí uma boa semana, um bom resto de final de semana, uma boa sorte e até amanhã com o vídeo analisando essa rodada de domingo e projetando a próxima rodada da NBA. Do mais, meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!